Bora, agora eu vou dar play. Candidato, o estado de São Paulo é um dos que mais mata travestis e transexuais. E a esquerda, de certa forma, é criticada às vezes pela ausência da participação de minorias, né? A gente estava falando da união do Alckmin com o Lula e nesse final de semana a foto viralizou porque só tinham 2 mulheres, não tinha nenhum negro e muito menos LGBT. Como é que as minorias vão estar sendo assistidas no seu governo e já na formação dele? Perfeito. A primeira deputada federal, né, pré-candidata a deputada federal do partido aqui em São Paulo anunciada é a camarada Raquel Luxemburgo, que é uma mulher negra, feminista, né, e que constrói também o movimento nacional de pós-graduandos e pós-graduandas. É um quadro muito qualificado e não só, né, por ser mulher e negra, mas por representar também os interesses da classe trabalhadora. Acho que a gente tem, né, e do povo pobre, acho que a gente tem esse elemento como crucial. Não é uma política de representatividade, não adianta também defender a maior participação dos negros e negras e ser um Fernando Holliday que defende os interesses, né, defende o status quo, defende as classes dominantes, é contrário às pautas históricas do próprio movimento negro. Então essa participação ela está candente, né? O nosso pré-candidato ao governo de Pernambuco, por exemplo, é o Jones Manuel, que também é negro. Em Minas Gerais é a Renata Regina, que é uma mulher, né, negra. Então isso está presente, não está presente meramente por uma política de representatividade, mas porque são quadros, né, formados e forjados nas lutas, né, históricas da classe trabalhadora, defendendo esses interesses, né, e que agora se apresentam para pautar isso no processo eleitoral. Então fazer essa conjunção, né, entre ter claro, né, a que classe, né, o interesse do povo pobre é o que defende, né, e ter essa participação maior de mulheres, negros e negras é fundamental para a gente perceber. Um pouco de saúde, que é um assunto que interessa muito a população, a pandemia acabou, então, as filas... Como a próxima pergunta vai ser muito diferente dessa que foi agora, né? É verdade, acho que a gente pode pontuar agora, né? Pô, não tô a fim de bater na representatividade aqui, né? Pelo contrário, acho que até bate demais. Mas a questão é a seguinte, né? Olha os racismos, olha os preconceitos, olha toda uma visão deturpada de mundo que tá dentro, por exemplo, dessa pergunta, mas que tá dentro dessa luta por representatividade, tudo assim. Quando você pega o termo representatividade, pô, como conceito ele é massa. Agora quando tu esvazia todo o conceito de representatividade para poder falar que a gente precisa ter pessoas da pele retinta dentro de um governo para ele ser um governo representativo da população negra, olha que bizarro, mano. Porque você primeiro, você tá dizendo que quer dizer que todo mundo que tem a pele retinta então pensa igual. Todo mundo ali é contra o racismo. Todo mundo ali é defensor de uma política X. É defensor de uma luta X. Cara, isso é tão violento quanto isso é racismo da mesma forma, tá ligado? Isso é violento da mesma forma. É só olhar para as próprias contradições que a gente tem dentro de todas as parcelas da sociedade, tá ligado? Não necessariamente falar de minorias. Então, o problema de você fazer esse tipo de pergunta, como que o governo teu, ou de você criticar com uma crítica simplista e rasa aquela reunião do pré-governo do Lula, onde só tinha homem branco lá, 2 mulheres, etc. É uma crítica tão rasa, tu chegar assim e falar assim, pô, não tem preto ali, mano, não vai ser um governo que representa, que luta pelos negros. Olha como que isso é problemático, saca? E o que o Gabriel Colombo fala aqui, que nosso governo é um governo de construção, onde a nossa base está construindo como vai ser o nosso governo. E mais pra frente ele vai tornar a falar isso. É justamente a construção de um programa, não só político, não só eleitoral, mas de um programa de transformação da sociedade que aí sim é capaz de representar todas as parcelas da sociedade a qual ele se propõe a transformar a realidade. O que está acontecendo? Não, pode continuar. Manda bala. Só o PC que morreu. Só. O PC morreu, acho que não. É o chat. Manda bala aí. Show. Então, beleza, né? Onde que eu tava? Enfim, vamos parar de falar de governo, vamos parar de falar de participação eleitoral. Vamos falar então de realmente luta. Uma luta que defenda reais interesses, e nesse caso aqui que a gente está falando, a luta pela Revolução Socialista, que defende que a Revolução Socialista é de fato o que representa a emancipação tanto racial, tanto a emancipação da classe trabalhadora, de todas as suas
diversas formas que é oprimida, ela funciona por quê? Porque a gente está construindo diariamente com essas pessoas, sofrendo as dores com essas pessoas, entendeu? Vivendo essa opressão diariamente. A gente não pode... Enfim, é burro tu falar assim que, porra, coloca 40 negros ali, pega 40 negros lá da Faria Lima, coloca lá no governo Lula e pronto, agora a gente tá no governo massa. Ah, vai se fudendo. Como o Derek falou, o capitalismo é burro, né? Opa, deu uma ligeira caída aqui, mas já voltei. Você tá on aí? Agora eu tô on. A live tá funcionando ainda? Não, Sim. tá funcionando. Tá funcionando. Então, eu achei bem da hora a fala do Corsa aí, é realmente isso. Eu queria pegar mais no pé, assim, do termo representatividade, o que as pessoas falam que é e o que ele deveria ser, né? Então, a gente, criado nessa democracia representativa fajuta que a gente tem, né? Onde a gente acha que um agente, pela índole dele, por quem ele vai defender certos interesses, a gente cai nessa ladainha e acaba sendo esse o discurso, principalmente da esquerda liberal, que se a gente ter, por exemplo, isso que o Corsa falou, né, se uma pessoa é negra, ela provavelmente vai pensar como toda a classe oprimida dos negros, se é uma mulher, ela vai pensar como toda a classe oprimida das mulheres, e na verdade não, né, se a gente colocar a dona do Magazine Luiza ali, que dá entrevista falando que mulheres deveriam receber menos, a coisa não seria bem assim, né, a coisa ela vai para um outro lado. Quando a gente fala de representatividade, a gente deveria estar falando não de agentes ocupando cargos para ser eles quem vai falar por toda aquela classe, mas a gente deveria estar falando da própria classe ser a base política dos agentes que estão lá colocados. Então, o fato de, na base da chapa do PT, não ter pessoas negras e mulheres, e a gente olha para a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora é formada majoritariamente de negros e mulheres, o que diz pra gente é que essa chapa não está ali compondo a própria classe trabalhadora a quem ela diz defender, né? Então é essa a questão. Quem está construindo essa chapa? Quem que tá sendo lá, né? Não é uma simples questão de quais características físicas essas pessoas têm, mas a quem elas estão servindo, a quem elas estão se colocando, elas realmente são a população, elas realmente são a classe trabalhadora. Isso está materializado exatamente, né? No papel, né? Quando tu olha no papel lá, quando tu olha de fato nas ações políticas, práticas que essa diretriz política do partido se faz na realidade, é ali que está a materialização de fato, beleza. Não preciso saber, não interessa quem escreveu, mas o que está acontecendo é isso, então... Exatamente, né? E lembrando assim que o Colombo, que está aí dando essa entrevista e falando de revolução, e falando sobre trans, e falando sobre negros, ele é um homem branco, de olho azul, mas ele é essencialmente da classe trabalhadora, é um candidato que trabalha, é um candidato que não nasceu com a vida ganha, não tem conchavos, não tem rabo preso, e ele, ao estar ocupando um cargo político, a classe que acompanha ele dentro desse cargo político é a própria classe trabalhadora. Ele não está ali enquanto um representante, enquanto uma bandeira, enquanto um totem, através das características físicas dele, né? Ele é, de fato, a classe trabalhadora e está sendo construído, de fato, pela própria classe trabalhadora, né? Essa deveria ser o ponto da representatividade e não uma mera peneira de características físicas, né? Perfeito. Lasca. Bora. Enormes aí para as eletivas, para outros procedimentos. Qual que é a proposta do PCB para melhorar o atendimento à saúde aqui no estado? A dinâmica, a conquista, né, do SUS é um dos grandes exemplos, inclusive, de que o mais fundamental é a organização e mobilização da classe trabalhadora, né? Ele foi arrancado, né, num processo de final da ditadura civil-militar e de um governo que não foi eleito ainda no voto direto, né, na Constituinte de 88, que garante um sistema público e universal de acesso à saúde. Mas era implementado muito já pela lógica neoliberal das parcerias público-privadas. Isso tem se intensificado nos últimos anos, né, com a administração, a destinação, por exemplo, de recursos para as organizações sociais, que não vão realizar concurso público, né, vão pensar nos próprios rendimentos delas, não vão pensar na contratação direta de equipes. Então a gente pensa que os concursos, nesse caso, são fundamental, né, desde o atendimento primário à saúde. Agora, o mais grave, de fato, no sistema público é a dificuldade de acesso
às cirurgias e aos exames, né? Quanto mais complexo torna-se, mais difícil o acesso, maior é o tempo de espera, às vezes morre nas filas, né, do sistema público de saúde aguardando. E qual foi a dinâmica, né? Se a gente pensa que a gente tem uma emenda constitucional de teto de gastos, né, a gente defende nacionalmente que ela seja revogada, porque ela limita os investimentos em saúde. Resultado de políticas de austeridade fiscal que são anteriores ao próprio teto de gastos. Na cidade de São Paulo, por exemplo, né, se a gente pega a década que vai até 2018, tem uma redução do número de leitos na cidade de São Paulo, que é responsabilidade do Estado, enquanto a população aumenta. Então, na prática, reduz-se o número de leitos, né, por quantidade de população. Então é necessário fazer esse investimento, ter leito que tenha garantia, né? Ter equipamentos públicos que garantam, precisei de um exame, eu não vou ficar 100 dias na fila de espera, eu não vou ficar 6 meses. E precisei da cirurgia, eu não sei o que vai ser de mim de ter que ter esse tempo de espera. Então ter esse investimento, né, do atendimento básico aos de média e alta complexidade é fundamental. E não dá para fazer isso, né, no sentido de garantir que esse acesso seja para o povo pobre, para o povo trabalhador, para aquele que não consegue pagar o plano de saúde, para aqueles que sacrificam no plano de saúde para que seja universal, que tenha esse investimento, que tenha profissionais de qualidade, que a gente aproveite todos os profissionais que a gente forma nessa área. Reforma. Esse movimento que ele fala, né, desse movimento da redução de leitos, por exemplo, da demora que a gente tem nos atendimentos dos serviços públicos, isso tudo faz parte aí do ciclo de privatização, né? Isso amarra com as perguntas anteriores que ele respondeu. Então, uma grande falácia aí que a gente tem do liberalismo, e principalmente da esquerda conciliatória, é que as coisas não funcionam por falta de verba, né? Então vai lá e o SUS não funciona por falta de verba, porque a gente não tem dinheiro para aplicar, ou o Lula vai lá dar entrevista, as pessoas estão desempregadas por falta de curso técnico, tá ligado? Não, mano, não é isso, né? O que acontece é uma decisão política, é um lado político que o governo opta por aplicar, né? Então, a gente pode até debater sobre a questão da verba, mas a verba não é aplicada, a verba é isso, a verba é aquilo, mas não necessariamente, né, pessoal? A gente tem aqui em Piracicaba, por exemplo, a prefeitura fechou no ano passado uma sobra, assim, esqueci o termo técnico para isso, quando sobra uma puta de uma grana dentro da prefeitura, e eu não sei se vocês sabem, a prefeitura, ela tem um dinheiro destinado pelo Estado, se ela não gasta todo esse dinheiro até o final do ano, no próximo ano vem menos verba. Isso peraí, né? Só para, desculpa te interromper, Derek, mas só para dar um exemplo que isso acontece aqui em São Carlos com questão da educação também, tá ligado? Então, acontece em todo lugar. Então o Estado vai lá e te destina, isso que eu vou falar é um valor muito baixo, mas sei lá, te destina 50 milhões de reais. E aí você usou 30 milhões de reais, no próximo ano você não vai receber 50, você vai receber um pouquinho a mais de 30, assim, porque é isso que você está precisando para tocar os seus trabalhos. E isso é uma decisão política, é uma coisa pensada que ele faz isso, né? Porque aí ele precariza os serviços, e aí isso gera movimentação para dentro do setor privado, ele destina essa verba, economiza daqui até lá, é tudo parte de um conchavo de uma decisão política. Então o serviço público que vai definhando, ele se torna um alvo para compra do setor privado, né? E vamos lembrar que o SUS, ele não só faz 1 milhão de serviços, como até, sei lá, questão de oh meu Deus, como chama o emprego do pai da grande família lá? Vigilância sanitária. Vigilância sanitária, exatamente. fui longe na referência. Não, gastei. Partição pública, né? Nas partições públicas. A repartição pública da vigilância sanitária, além de fazer isso, o serviço público ele oferece a estrutura inteira para o setor privado. Então, o setor privado de saúde, ele utiliza os equipamentos do setor público de saúde e não paga, acumula dívidas enormes que não são cobradas por quê? Por decisão política. Então, não é uma falta de dinheiro, porque podia se cobrar esse gasto que o setor privado tem com o público, podia se destinar verbas, mas não faz, porque esse ciclo da privatização ele tem que se cumprir. Então, você cria um setor público eficiente, você precariza esse setor público, mas como ele começou sendo muito eficiente, ele tem toda uma puta de uma estrutura bem arquitetada, você reduz, né, a capacidade dele, e aí o setor privado vai lá e se aproveita de toda aquela puta estrutura que o setor público tem, obviamente, né? Obviamente que se o setor privado tivesse começado do zero,
eles não iam tancar o setor público, não ia aguentar não, mano, não ia aguentar. Juntando essa questão que você tá falando, né, eu já assisti não sei quem, a gente já reagiu uma parte da live da Sofia Manzano lá pra Cesta Vermelha, no Jornal Poder Popular, e eu já assisti a live inteira, e tem uma parte que ela fala justamente disso, né, por quê? Porque, primeiro que os governantes que estão no poder hoje fazem conchavos com essas empresas privadas para elas ganharem as licitações e fazerem obras que são públicas, nessa parceria público-privada, como o Derek estava descrevendo. E aí o que acontece é que quando a obra acaba, ela sempre tem algum problema. E aí o problema, a causa desse problema é colocada pro setor público e não pro setor privado, tá ligado? Mas, mano, quem fez a obra foi uma empresa privada. Quem fez a cagada foi a empresa privada, tá ligado? E quem fica com a bronca no fim não é nem o prefeito e nem os vereadores. É o funcionário público que tá lá que tem que ficar recebendo reclamação na cabeça, tá ligado? Aquela cratera no metrô de São Paulo foi exatamente isso. Uma cagada da privatização que vai cair pro setor público, com certeza. Absurdo, absurdo.